são pessoas valorosas e que têm sido usados por Deus para propagar a palavra dele. Efésios 1, do 3 ao 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós te louvamos pelo privilégio da sua presença. Nós nos sentimos tão confrontados, tão afetados por ela. Senhor, que a tua palavra nesta noite, ela provoque algum nível de transformação em cada um de nós. Nós te pedimos, nós precisamos disso, Senhor. Não permita que nós saiamos deste lugar da mesma maneira que nós entramos. Espírito Santo, que tu estejas passeando entre nós com liberdade para fazer o que for necessário. Nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, a presença de Deus, ela não é algo paliativo. O que é o paliativo? O paliativo é aquilo que produz um efeito temporário. É aquilo que produz um efeito por um curto espaço de tempo. A presença de Deus, ela não pode ser vista por esta ótica. Eu sei, há uma cultura que se impregnou. Se você estudar a história da igreja, você vai perceber que a liturgia, ela foi sendo ajustada, ela foi sendo alterada, né, de tal forma que alguns pilares do evangelho foram se perdendo. O misticismo, por ora, tomou conta. De outro lado, uma busca meramente acadêmica e teológica também acabou perpetuando-se no meio cristão. E infelizmente com isso criou-se uma cultura equivocada, superficial e rasa do que é a presença de Deus. Às vezes nós achamos que a presença de Deus é um barulho, é um movimento. Pode ser também. Nós imaginamos um culto, ou julgamos ter a presença de Deus num culto, quando esse culto ele é movimentado, ele é barulhento. Mas a gente precisa ir além dessa perspectiva e entender o que é presença de Deus. A presença de Deus não é uma experiência que se vive numa reunião. Não é apenas, é também, mas não é só isso. Mas precisa ir além disso. Pastor, então eu não preciso vir no culto. Não, precisa vir. Nós não podemos negociar isso aqui. A Bíblia diz: não deixe de congregar. Não deixemos de congregar. É importante. O congregar é algo que não é substituído por nenhuma outra atividade, outra ação. A reunião do corpo, a reunião da igreja, a reunião dos santos é uma experiência única, mas por outro lado, ela não pode ser uma experiência única no sentido de que ela tem a sua exclusividade, mas ela não pode ser a única experiência nossa com o Senhor. Se você perceber, essa foi uma cultura que se enraizou no nosso meio, de que a experiência com Deus, ela se limita a um período de 2 horas, 1h30, sei lá quanto tempo durar a reunião. E às vezes a pessoa ela não tem o hábito da leitura da palavra de Deus, ela não tem o hábito da oração frequente, e ela falta o culto de domingo. Então ela só vai ter contato com a presença de Deus só na outra semana. É muito tempo. É muito tempo, porque nós precisamos entender que nós fomos chamados para habitar nessa presença, e não sermos visitantes temporários, passageiros. Vou dar uma passadinha lá. Vou dar uma passadinha lá. Faz tempo que eu não vou. Domingo tem ceia. Eu preciso ir no domingo da ceia. Meu irmão, o culto de domingo da ceia não é um culto místico. A ceia não é um ritual ou um memorial místico. A presença de Deus não é mística.
E isso precisa ser desconstruído na nossa mente e coração. Então o Senhor nos chama para esse lugar, entre aspas, não é um lugar geográfico. A presença de Deus não é um paliativo, como eu disse. A presença de Deus não é uma opção. O que eu vou fazer hoje? Eu vou na igreja, vou no shopping, vou no cinema, vou na piscina, vou pescar, o que eu vou fazer hoje? Não, a presença de Deus não é uma opção, ou mais uma opção, uma alternativa. O que eu vou fazer hoje? Não é um entretenimento. Nós perdemos o temor da presença de Deus. Eu comecei a ler um livro essa semana, e a gente já vai providenciar ele para a nossa livraria. Eu estava lendo, o último que eu estava lendo era Você Escolherá o Deserto, e até então, para mim, tinha sido o livro mais impactante que eu havia lido até então. Já comecei a ler esse, esqueci o nome agora. Esse livro, nos 3 primeiros capítulos que eu li até agora, ele de longe já é o livro que mais me sucumbiu. É livro para crente, é livro para crente antigo, é livro para cristão ser afetado nas suas culturas, nas suas convicções. É um livro que nos transforma. Nós precisamos nos expor a uma nova realidade. O Senhor nos chama a viver uma nova realidade. Deus nos chamou para desfrutar da sua presença, mas muitas vezes nós estamos desfrutando de uma experiência apenas, e Deus continua chamando a mim e a você: ei, vamos além, eu tenho mais para mostrar, eu tenho mais para fazer. Foi assim no Éden. Adão, Eva desfrutavam de uma presença plena do Senhor. Por que era plena? Porque não tinha pecado. A Bíblia diz que o Senhor vinha em toda a viração do dia, Ele vinha conversar. Era uma comunhão, era uma intimidade, era um relacionamento. Mas aí o pecado entrou, e a Bíblia diz que o homem e a mulher foram expulsos do jardim. Deus colocou anjos guardando a entrada, como que dizendo: na minha presença não cabe pecado, na minha presença não cabe transgressão, iniquidade. Mas quando Deus ele coloca o anjo na porta do jardim e expulsa Adão e Eva, Ele não estava estabelecendo um decreto definitivo, Ele só estava resguardando o seu padrão moral e espiritual. Ele está dizendo: eu nunca compactuo com o pecado. Mas nós vamos ver dali para frente, nós vamos ver que Deus não muda na sua intenção. Ele continua chamando o homem para a presença. Só que a partir daquele momento, depois do pecado, alguns termos, alguns critérios passaram a ser necessários na nossa vida com Deus, na nossa busca pelo Senhor. Eu participei da live do pastor Fernando Mardegan na sexta-feira, alguns irmãos acompanharam, e eu falava sobre isso. O homem ele aponta para Deus, ainda que ele não saiba disso, mas todo homem ele está apontando para Deus, não no sentido de ter essa convicção explícita, clara, mas ele aponta para Deus quando ele tem no seu íntimo um anseio por algo supremo, por algo superior, pelo divino, por uma divindade, pelo sagrado. É claro que nessa busca muitos se perdem. Tem gente que adora o boi, a vaca, tem gente que adora outros deuses, outros homens, outras coisas, a natureza, os astros, enfim. Mas o fato é que há um vazio dentro de nós, que só é preenchido pelo Senhor, porque nós somos criação dEle. Ora, irmão, se eu e você somos criação do Senhor, é óbvio que nós só nos completaremos nele. Então o chamado a mim e a você para desfrutar da presença de Deus é para atender esse propósito, para suprir um vazio que o pecado criou e que só Deus pode completar. Nada substitui, não uma terapia, e eu não condeno
terapia, medicação, tratamento, profissionais, a gente indica psicólogo, psiquiatra, a gente psicanalista, medicação, tudo isso é tudo válido. Nós temos psicólogos na igreja, mas nada disso vai substituir a presença. Nada vai substituir a presença. Quando Deus coloca o anjo guardando a entrada do jardim, Ele está dizendo: o pecado não pode entrar na minha presença, mas eu continuo desejando ter um relacionamento com o homem. Deus continua chamando, Deus continua nos atraindo, Deus continua com a mesma expectativa, Deus continua nos convidando a desfrutar da sua presença, para que olhemos para Ele não como um lugar, entre aspas, que nós damos uma passadinha apenas, damos uma visitadinha. O chamado é para uma experiência perpétua, constante. Quando nós saímos por esta porta, a experiência precisa começar e não terminar. Ela não pode terminar quando saímos por ali, ela precisa começar quando nós saímos por ali. Este é o lugar onde nós entramos, nós nos reunimos para sermos abastecidos, para sermos alinhados. Nós recebemos direção, recebemos a palavra, saímos deste lugar entendendo para o que nós fomos chamados. Então a experiência da presença, ela começa daquela porta para fora. É na nossa rotina diária que nós podemos viver constantemente desfrutando da presença, da glória, da vontade de Deus. Nós precisamos viver com essa certeza, meu irmão, de que foi para essa presença que eu e você fomos chamados. Olha o que nós lemos aqui no versículo 4: porque Deus nos escolheu nele antes da criação. Não precisa se manifestar, mas quantas vezes você já não pensou que você talvez seja fruto de algo, de uma experiência aleatória? Meus pais não me planejaram, eu nasci sem querer, ninguém pensou em mim mesmo, Deus não estava nem aí, eu sou fruto do acaso. Quantas vezes você já pensou nisso? Pensa aí agora, lembra? Quando você está nos seus piores dias, quando você está abandonado, sozinho, e às vezes a gente não está nem abandonado, mas a gente pode estar sozinho, porque a gente sempre vai ter uma experiência solitária. Por mais que a gente tenha família, amigo, mas vai ter aquele momento que nós vamos ter uma experiência da solidão ou da solitude, de termos que resolver algumas coisas a sós com o Senhor. Mas às vezes a gente acha que o Senhor não está conosco. A gente precisa lembrar desse texto: Ele me escolheu antes da criação do mundo. Meu irmão, você tem noção do que é isso aqui? Antes que o mundo todo, como nós conhecemos, antes que todas as coisas viessem a existir, antes disso tudo, o Senhor já nos escolheu. Ele já nos escolheu. Para que Ele nos escolheu? Para sermos santos, irrepreensíveis, aonde? Em sua presença. É um chamado. Esse é um chamado que eu e você temos. Esse é o chamado que a igreja de Cristo tem: a presença do Senhor. Salmo 27, versículo 8. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Olha só, o salmista está estabelecendo uma correspondência, há uma sinergia aqui, há uma união de propósitos. Ele está dizendo: quando tu disseste, Deus, quando o Senhor falou para mim: busque o meu rosto, então o meu coração disse: o teu rosto, Senhor, eu buscarei.
que está acontecendo aqui? Há uma expectativa, Davi está identificando uma expectativa do céu. Qual é essa expectativa? Busque a minha face, busque a minha presença. Expectativa do céu. Davi, quando ele identifica essa expectativa, então ele corresponde a essa expectativa. Então, se é o que o céu está esperando de mim, então é isso que eu farei. A sua presença eu buscarei, a sua face eu buscarei. É isso que eu vou gastar. É nisso, ou é com isso que eu vou gastar a minha vida. Buscar a sua presença. Sabe, irmãos, o curioso é que quando nós nos deparamos com uma direção dada por Deus, como essa que Davi encontrou, parece que viver, e eu volto naquilo que eu falava no começo, porque nós vemos uma cultura se estabelecendo no nosso meio, de que nós só devemos buscar uma experiência com Ele, um paliativo. Ou a gente vem para Deus quando a gente está com medo. Para pensar, e não tem nada de errado nisso. Ou a gente vem a Deus quando a gente está com alguma necessidade, algum problema de saúde, alguma crise, alguma situação que nos tira do nosso conforto. Então nós vamos para Deus. Ok, amém, é isso mesmo. Porém, o Senhor nos chama a enxergar além dessa ótica, dessa perspectiva, de não olhar para Ele apenas como o gênio da lâmpada, mas olhar para Ele como alguém que nós devamos estabelecer uma conexão perpétua, constante. Irmãos, por que nós temos um chamado de Deus para conhecer a sua presença? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para perguntar, o que Deus quer comigo? Por que Deus está me chamando? Por que antes da criação do mundo, Ele já me escolheu? Qual que é o interesse de Deus? Quando Deus cria o homem, coloca ele naquele jardim, o grande e o maior propósito expresso é que houvesse comunhão, houvesse relacionamento, houvesse intimidade. E isso não mudou. Deus continua com o mesmo propósito, que eu e você passemos a eternidade com Ele. Quando Ele nos chama para perto, esse é o propósito expresso. Ele não quer ver você apenas chorar num culto, num louvor, pular, se alegrar, dançar. A gente gosta de fazer tudo isso, mas Ele quer muito mais que isso. Ele não quer nos ver enriquecer apenas. Ele não quer ver a gente bem financeiramente, materialmente, conquistando, crescendo profissionalmente. Deus não quer nos ver apenas assim, mas Ele quer nos ver além dessas experiências todas. Ele quer nos ver perto dEle, porque o chamado à presença não é durante a nossa existência aqui na terra. Durante a existência aqui na terra é só um prenúncio do que de fato vai acontecer por toda a eternidade. Então o chamado à presença jamais vai se resumir a uma experiência de uma reunião, porque o que Deus está querendo na verdade é que nós criemos uma conexão tão profunda e tão íntima e tão próxima com Ele, ao ponto de desejar viver isso, não apenas num culto de domingo à noite, mas para sempre, por toda a eternidade. Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, a igreja de Cristo vai habitar com o Senhor por toda a eternidade. O que nós faremos na eternidade na presença do Senhor? Nós vamos desfrutar, nós vamos adorar, nós vamos celebrar. E aí é curioso, é interessante, porque quando a gente considera esta realidade, essa possibilidade, na verdade é uma realidade, não é uma mera possibilidade, a gente é tomado por um sentimento de que, cara, esse negócio de eternidade deve ser chato pra caramba. Aí nós vamos lá em Apocalipse, a gente vê que os 24 anciãos entregando as suas coroas e se prostrando perante aquele que está sentado no trono, e eles declaram: Santo, Santo,
santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E eles fazem isso não apenas uma vez, não apenas numa reunião, não é por 2 horas, sempre eles estão fazendo isso. Santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, declarando, reconhecendo a grandeza do Senhor, por toda a eternidade será assim. A gente olha isso e a gente começa a confrontar com a nossa vida perfeita, maravilhosa, e a gente acha a eternidade uma vida sem graça, quando nós comparamos com aquilo tudo que nós projetamos aqui, para viver aqui. Como é que pode? Vai ficar repetindo, santo, santo, a internet pira, com o worship, né? Santo, santo, santo é o Senhor. Às vezes, se a gente repete 2 vezes no refrão de uma música, tem gente que já entra em crise. Mas por toda a eternidade, nós estaremos na presença do Senhor, declarando: santo, santo, santo é o Senhor. Sabe por quê? Que neste confronto, esta realidade da vida eterna diante do Senhor parece uma vida chata? É porque nós ainda não conhecemos a presença de Deus o suficiente. Nós ainda não fomos marcados por ela, não fomos afetados por ela, ao ponto de, ao fazer essa comparação, a possibilidade da eternidade parece mais chata do que a possibilidade da vida terrena. Quando a vida terrena parece mais saborosa do que a vida eterna na presença de Deus, isso é um sinal que escancara uma dura realidade no nosso coração. Nós ainda não conhecemos a presença, nós ainda não conhecemos essa presença a qual nós recebemos um convite constante do Senhor. Uma experiência emocional de um culto não é capaz de gerar essa convicção de querer passar a eternidade na presença do Senhor, dizendo a Ele: santo, santo, santo é o Senhor. Mas é para lá que o Senhor está nos chamando. É para essa eternidade, para essa presença eterna, é que Ele nos chama. Você já percebeu, irmãos, que nós falamos de presença de Deus, do chamado à presença do Senhor, falamos da eternidade, mas vivemos como se ela nunca fosse chegar. Vivemos como se isso fosse uma utopia, um mito. Mas o chamado é real. A eternidade é uma realidade que precisa ser vivida por mim e por você, a Igreja de Cristo, a partir de agora. A oração do Pai Nosso, ela nos posiciona em relação a isso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. É uma reivindicação, é um clamor, é um pedido. Senhor, me faça experimentar um pouquinho do que é no céu, aqui na terra, já, agora. Eu não quero esperar morrer para viver isso. Senhor, eu quero viver agora. Me permita experimentar um pouquinho dessa tua presença já, agora, Senhor. A gente falou tanto sobre isso, não apenas nesse último ano, mas nos últimos anos, incansavelmente, temos falado sobre isso. Mas lá em Mateus 6, versículo 6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta
e ore a seu pai que está no secreto, então seu pai que vê no secreto o recompensará. Nós falamos sobre isso, né? Tanto tempo. Vá para o seu quarto. Quarto é lugar de intimidade. Por que pede para fechar a porta? Porque o quarto é lugar de intimidade, não é lugar de coletividade, é lugar de segredos. E o pai que está no secreto, então seu pai que vê no secreto o recompensará. O salmista também escreve sobre isso. O temor é o segredo. Os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Existe um nível de presença exclusivo, reservado. Existe uma camada da presença de Deus que precisa ser acessada se nós queremos acessar num nível de vontade, de propósito, de experiências, de palavra de Deus, da voz de Deus, que nós não vamos acessar neste ambiente coletivo. O Senhor nos chama para um ambiente de intimidade, para a sua presença. É para esse ambiente que Ele nos convida. Ei, eu quero conhecer o teu coração, mas eu também quero que você conheça o meu. Não que o Senhor não tenha, na sua onisciência, Ele não conheça o que nós pensamos, o que está retido aqui dentro. É claro que Ele conhece. Ele só está esperando a gente entregar isso. Por isso que Ele chama a gente para entrar no quarto, fecha a porta, e aqui nós vamos ter um tete a tete, vamos conversar de perto agora. É para isso que nós somos chamados, para esse ambiente que nós somos convidados a desbravar, a desfrutar, a viver todos os dias das nossas vidas. E nós não podemos ignorar que esse Deus poderoso, aquele Deus que nos escolheu antes da criação do mundo, esse Deus tremendo, Ele está nos convidando para uma intimidade. E é surreal isso. Você já teve aquele momento onde você se sentiu, né? Eu estava falando antes, aquele momento onde a gente se sente o pior, a pior espécie, o pior ser humano da face da terra. Aquele momento onde a gente se sente abandonado, solitário, desprovido de força, de energia, de recursos. Aquele momento onde a gente joga a toalha. É nesse momento que a gente precisa olhar não para as circunstâncias, mas olhar para esse Deus que nos escolheu antes da criação do mundo. Existe um propósito sobre a minha vida e sobre a sua vida, estabelecido por Deus. Não é um pastor que colocou esse propósito sobre você, não é uma igreja, não é uma denominação, não é uma doutrina de uma denominação. É Deus, aquele que criou o universo, que criou todas as coisas. Esse Deus, antes de criar tudo isso, Ele já tinha escolhido você, a mim e a você. E nas nossas horas difíceis, nós precisamos lembrar dessa palavra: Deus me escolheu antes da formação, da criação do mundo. Ele me escolheu. Isso não é motivo de orgulho, mas é um reconhecimento das misericórdias do Senhor sobre nós. Não é porque você é bom, nós não merecemos, nós não somos bons, nós não somos merecedores, mas mesmo assim, Ele nos escolheu. Lá em Jeremias, capítulo 29, do 11 até o 14. Abre a sua Bíblia aí, vamos ler junto. Jeremias 29, do 11 até o 14. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim,
virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Eu gosto tanto desse texto, ele carrega tantas verdades, e esse texto, muitas vezes, ele me levantou, ele me sustentou, ele me ressignificou, me reposicionou, porque em muitas vezes, em algumas situações da minha vida, eu me vi enfraquecido, sem força alguma para continuar. Eu não consegui encontrar convicção, motivação suficiente para dar um passo. Mas daí eu olhava esse texto, e Deus, como se dissesse para mim, dentro de um quarto secreto com a porta fechada: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. E a gente não conhece, o nível de conhecimento da presença de Deus é tão raso, é tão pequeno, porque mesmo servindo a Deus, mesmo vindo à igreja, mesmo fazendo parte do corpo de Cristo, quando nós passamos os dias maus, nós olhamos para Deus e nós achamos que Deus quer acabar com a gente. Olha o que ele está falando aqui. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Quais são esses planos? Para fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano. Você entende? Isso aqui expõe o nosso nível de conhecimento de quem é Deus, porque a nossa visão ela é tão limitada, a nossa convicção da vontade de Deus acerca de nós, ela é tão pequena, que ela se esvai na primeira adversidade, e a gente olha para a dificuldade e a gente fala assim: o Senhor quer acabar comigo, o Senhor quer fazer eu sofrer. Na live com o pastor Fernando Mardegan essa semana, o tema era sobre a disciplina, e a gente falava justamente sobre isso. Em Hebreus 11 fala sobre o caráter da disciplina de Deus em relação a nós, seus filhos. Você que é pai, e você que é mãe, você sabe muito bem o que é uma disciplina para com um filho. Pai, mãe, quantas vezes você não teve que corrigir seu filho? Quantas vezes a correção que você aplicou no seu filho não desencadeou lágrimas, choro, dor, sofrimento para com seu filho? Filho, porque você fez isso, você vai ficar sem aquilo. Agora, porque ele chorou, ou porque ele sofreu momentaneamente, você pai, você mãe, deixou de amar o seu filho? É óbvio que não. Pelo contrário, aquilo que você está fazendo ali com ele, ou teve que fazer em caráter de disciplinar, é justamente porque você ama ele, e porque você está olhando não naquele momento, mas porque você está olhando lá na frente. Um dia o meu filho vai estar no mercado de trabalho, um dia o meu filho vai lidar com pessoas, então ele precisa aprender agora. Deus é a mesma, com Deus é assim também. Então às vezes, a forma que Deus vai agir, se revelar a mim, a você, a nós, vai desencadear por um curto espaço de tempo lágrimas, dores, algum nível de sofrimento, algum nível de prejuízo. Mas nós precisamos entender que o plano de Deus é nos fazer prosperar e não causar dano. A gente precisa entender isso.
A gente não precisa entender o que é que Deus está fazendo, até quando Ele vai fazer, por que Ele está fazendo. Nós não precisamos entender isso. Nós só precisamos entender: se é Deus que está fazendo, então é suficiente para mim saber. Eu sei, falar é fácil. É muito fácil a gente falar isso aqui nesse ambiente. Aqui nós estamos sentadinhos no ar-condicionado, está tudo tranquilo. Mas quando nós estamos diante das nossas experiências, diante das nossas demandas, ali nós somos desafiados a colocar em prática esta palavra. Não é fácil, mas não é impossível. Mas não só apenas não é impossível, como é extremamente recompensador viver aquilo que o Senhor tem para nós. Planos para fazê-los prosperar e não lhes causar dano. E aí o texto vai ali no 12: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Nossa, que simples. Eu clamo, eu oro, Deus me ouve. Por que na prática parece que é diferente? Por que eu faço campanhas e correntes de oração, mas parece que Deus se esqueceu? Parece que Deus está olhando lá para o outro lado. Deus não está olhando para mim. Sabe por que parece isso? É porque nós vamos para a presença de Deus movidos de expectativas estabelecidas por nós mesmos. Nós temos o script completo. Acho que eu falei isso aqui domingo passado. Olha no versículo 13: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Sabe aquele dia, nós estamos ali, parece que a oração não passa do teto, é uma sequidão total. Senhor, onde é que o Senhor está? Eu estou procurando o Senhor, não estou encontrando. A voz, eu não consigo mais ouvir sua voz. O Senhor se silenciou. Meu irmão, é a coisa mais desesperadora, é quando nós nos deparamos com o silêncio de Deus. Mas às vezes é necessário, porque até o silêncio de Deus, ele também tem caráter didático. Ele ensina alguma coisa, ele agrega alguma coisa. E aí no 14 ele fala: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Ele vai se permitir ser encontrado. Mas olha só, final do versículo 13: quando me procurarem de todo o coração. E aqui está uma sutileza do versículo que a gente às vezes desconsidera, porque às vezes nós só verbalizamos uma intenção. Nós acabamos de cantar aqui uma canção: essa vida só vale a pena ser vivida se for para ti. Para a gente, cada um analisar, é uma verdade que nós cantamos? Eu espero que sim, mas para a gente ser confrontado, essa é uma verdade? Porque essa música ela vai ser uma verdade quando eu estiver diante de situações onde eu terei que fazer escolhas, e aí vou ter que abrir mão de algumas coisas para continuar dizendo a Ele: Senhor, essa vida só vale a pena ser vivida se for para ti. Então eu abro mão disso aqui, eu abro mão de ter isso aqui, eu abro mão de conquistar aquilo outro, só para mim continuar dizendo: nessa vida só vale a pena ser vivida se for para ti. Irmãos, eu creio que é uma realidade, de certa forma é uma realidade guardada as devidas proporções, mas é uma realidade que a igreja do Senhor se depara nesses dias. Porque parece que nós chegamos num patamar aonde a gente nutre um sentimento de que já cheguei lá, eu já sou crente antigo, já venho aqui. A gente vai se acostumando com aquela presença, com aquela experiência, mas o Senhor está querendo se revelar a mim e a você com uma novidade de vida. Mas porque nossos olhos e coração e mente não estão com essa expectativa, então a gente não
consegue se conectar com essa expectativa do céu, de apresentar algo novo, a vontade, a realidade do céu, porque ele está dizendo aqui, ó, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Esse de todo o coração, quer dizer que eu vou nessa busca, eu me entrego a essa busca de forma plena, completa, eu não me entrego parcialmente, eu não coloco condições para essa busca. Não, Senhor, o Senhor conta completamente comigo, eu me entrego totalmente a Ti, eu entrego a minha vida, o meu recurso, a minha energia, o meu tempo, o meu coração, a minha mente, tudo para me conectar com a Sua presença. Eu quero Te conhecer num nível que eu ainda não Te conheço. Você já fez essa oração esse ano? A gente está aí nos primeiros dias de janeiro, né? Que tal 2026 ser um ano diferente de 2025? Que tal em 2026 nós nos desafiarmos a fazer algo que nós não fizemos em 25? Porque, meu irmão, nós somos especialistas em reclamar, em murmurar, em pedir a Deus: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas uma coisa que nós falamos no culto da virada aqui, se nós queremos melhorar, eu acho que não falei na virada, eu anotei, mas não falei, vou falar hoje. Se nós queremos melhorar o fruto, nós precisamos melhorar a semente. Nós nos apresentamos diante do Senhor cheio de expectativas, mas o que nós temos feito para conhecer um pouco mais da presença dEle? Tiago 4, versículo 8 diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha, tem uma cronologia aqui, uma sequência lógica aqui. Aproximem-se, primeiro, aproximem-se de Deus. Eu, homem pecador, falho, carente, eu preciso apontar para Deus, eu preciso olhar para Deus, eu preciso me aproximar dEle. Primeiro, eu dou esse passo. Quando eu dou esse passo, eu estou sinalizando com a minha atitude, com a minha vida, que eu desejo a presença de Deus. Então, quando Deus encontra alguém assim, que dá esse primeiro passo em direção a Ele, Ele se aproxima dessa pessoa, de mim, de você. Há um encontro de propósito. E aí, tem três coisas que o texto coloca aqui na parte B. Pecadores. Porque assim, ó, ele está descrevendo aqui o encontro. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É um encontro. É o encontro desejado pelo céu. O encontro entre Deus e o homem. É o propósito, é o cumprimento do propósito, a razão da criação do homem. Mas ele também estabelece os termos. E o texto coloca isso na parte B, que é: pecadores, limpem as mãos. E a gente precisa lembrar disso. Não basta querer a presença de Deus, porque às vezes nós temos apenas uma intenção muito romântica da presença de Deus, muito instagramável, muito enfeitada. E o primeiro critério que o autor coloca: limpem as mãos. Se você anda fazendo coisas erradas, pare agora mesmo. Se você anda com a sua mente dividida, olha só, e vocês que têm a mente dividida, se você tem mente dividida, você precisa definir lugar, posição, hoje mesmo. Pare de manter a sua mente dividida agora mesmo. Tome um partido ao lado do Senhor. Tome uma decisão definitiva ao lado do Senhor. E purifiquem o coração. Se você tem um coração impuro, purifique ele hoje, ou queira purificá-lo a partir de hoje. O chamado à presença foi feito para todos nós, meu irmão, para mim e para
para você, mas nem todos estão atendendo. Mateus 22:14, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A presença de Deus está à disposição de todos nós, mas o acesso a ela, para acessar a presença, é preciso alguns termos. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem acessará a presença de Deus? Aquele que tem mãos limpas, aquele que tem um coração puro. Não crie, não tem, eu já quero chamar o pessoal do louvor para subir. Não crie como maior expectativa uma experiência de uma reunião. Crie expectativa no seu coração de que, além da experiência da reunião, tem uma experiência te esperando lá no seu quarto, lá na sua casa, lá no seu trabalho, diante do Senhor. E que é preciso, para viver nessa presença, é preciso obedecer alguns termos. Limpar as mãos, deixar de ter um pensamento dividido, purificar o coração, porque a presença do Senhor continua sendo guardada. É como que os anjos continuassem lá na porta do jardim. Aqui só entra, a minha presença só será acessada por aqueles que seguirem os termos. A presença de Deus, ela não é romântica, não. Ela é confrontadora, ela é transformadora, ela renova, ela não nos permite permanecer como nós estamos. Lembra quando Isaías é exposto à presença de Deus? A primeira reação de Isaías foi de desespero. Ai de mim, eu vou morrer aqui, eu estou perdido aqui, porque os meus olhos viram o Rei. E aí, e é isso que eu estava falando no começo. Por que a gente não é afetado pela presença muitas vezes? Por que a gente não tem uma experiência profunda na presença do Senhor? Porque às vezes o coração está irredutível. Isaías era um homem de lábios impuros, e habitava no meio de um povo de impuros lábios. E quando ele se vê na presença de Deus, ele treme, ele sucumbe, ele é afetado por aquela experiência. O nosso problema é estar na presença de Deus, mas não ser afetado pela presença de Deus. Nós saímos de um lugar como esse, como nós entramos. Então foi em vão. É preciso sairmos de um ambiente como esse, as nossas reuniões todas, células, enfim, aonde a presença de Deus está sendo pregada. Nós precisamos sair desses ambientes, não como entramos, mas precisamos sair constrangidos. E aí você entende que avivamento não é barulho, não é um mero movimento, porque às vezes, na maioria das vezes, o avivamento, ele provoca transformação. Na maioria das vezes não, né? Que besteira que eu estou falando. Sempre o avivamento vai provocar transformação. Deus não é um Deus de entretenimento. Deus não é um Deus que vai se manifestar aqui para entreter o seu povo e deixar a gente sair daqui como nós entramos. Não. Ele não vai permitir a gente ter uma experiência rasa com Ele. Ele quer transformar, mudar o caráter, transformar a índole, abrir os nossos olhos, purificar o coração, limpar as mãos. Mas quando nós estamos num ambiente assim, onde a presença de Deus está, e ainda assim nós mantemos nosso coração rígido, inacessível, eu não consigo ter a reação que Isaías teve. Ai de mim, ai de mim, o que vai ser de mim agora? Meu Deus, eu sou um homem pecador, e eu estou diante de um Deus santo, puro e perfeito. Eu estou perdido. Mas Deus, na sua misericórdia,
Ele sempre se manifesta de uma forma a nos preservar. Veja o texto que eu li antes, né? Eu não quero, meus pensamentos, meus planos é de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Isaías está exposto a essa presença, a reação dele é: eu vou morrer. Mas diante daquilo que estava acontecendo, Deus ele se manifesta de tal forma a transformar e não matar. E assim comigo e com você. Deus olha para mim e para você como olhou para Isaías. Em Isaías, ele identificou um homem que falava coisas que não devia. E quando ele olha para você, para mim, o que ele está encontrando? Qual é o nosso problema? Qual é o nosso pecado? Deus está olhando para mim e para você como olhou para Isaías, e tudo que ele está querendo aqui não é causar dano, não é nos consumir, não é nos matar. Eu falei na live sexta-feira lá com o pastor Fernando, a imagem que nós temos de Deus muitas vezes é aquele velho de barba branca, sentado num trono lá no meio das nuvens, pronto a qualquer momento soltar um raio na cabeça. Para quem já assistiu O Senhor dos Anéis, lembra do Gandalf? Pouca gente vai conhecer. É mais ou menos aquela cena. A gente tem essa visão de Deus, o Deus terrível, punitivo, castigador. Ai de mim. Aí Deus ele não mata Isaías, ele resolve o problema de Isaías. Então ele pega a brasa viva, ele vai, toca no lábio de Isaías, aonde Isaías tinha um problema. Isaías, a partir de agora, você não é mais um homem de lábios impuros. A minha presença está te transformando. A minha presença está mudando a sua sorte, a sua vida. Lembra de Jacó? Jacó, depois desse encontro aqui agora, o seu nome não mais será enganador, você será pai de multidões. Moisés, ele faz um pedido sem noção para Deus. Moisés já tinha tido experiências com o Senhor, já estava habituado a viver na presença de Deus, a ter experiências com Ele, já tinha tido experiências na presença do Senhor absurdas, tinha começado lá na sarça. Mas aí um dia Moisés, ele olha para Deus, lá em Êxodo 33, a partir do versículo 18. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Moisés fez um pedido sem noção, assim como eu e você às vezes fazemos. Mas eu quero que você entenda algo. Deus está ouvindo aquele pedido de Moisés: Senhor, me mostra a tua glória, me mostra a tua face. E assim como Deus fez lá com Isaías, aqui também Deus ele se manifesta, movido por este amor que nós não conseguimos entender, pela sua misericórdia. Da mesma forma, Deus está falando para Moisés: Moisés,
ninguém que vê a minha face sobrevive. Ele não fala com essas palavras, mas é como se dissesse: mas eu não quero matar você, eu não quero lhe causar dano. Então Deus, ele ajusta a resposta ao pedido de Moisés. Deus, ele não responde o que Moisés literalmente havia solicitado: eu quero ver tua glória, eu quero ver tua face. Deus fala para Moisés: Moisés, nós vamos ajeitar esse negócio aqui, porque do jeito que você me pediu, você não vai conseguir sobreviver. Então vamos lá. Quando a minha glória passar, e eu o colocarei numa fenda, numa fresta da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Ou seja, aos olhos humanos, mas era justamente no momento que ele estava passando que os olhos precisavam estar descobertos. Mas Deus fala assim: não, se tiver descoberto, você não vai resistir. Então eu vou passar, a minha mão vai estar, a minha mão vai cobrir você, até que eu tenha passado. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Duas coisas que nós precisamos lembrar desse episódio. Primeiro, Deus não quer matar, Deus não quer nos matar, Deus não quer matar você. Amém? Mas quando ele ouve o pedido de Moisés, é como se ele tivesse: epa, pera lá, tem um homem, é falho, é pecador, não sabe o que está pedindo, mas tem um homem que está desejando a minha presença. Então vamos lá. Se ele quer, então eu vou me revelar. Quantas pessoas o Senhor encontra neste lugar com a mesma intenção de Moisés, ainda que não saiba o que esteja pedindo, ainda que não tenha a mínima noção do que esteja pedindo? Mas será que Deus, ao olhar para este ambiente, ele vai encontrar alguns corações como o coração de Moisés, desejoso por desfrutar da sua presença? Alguém que vai entender: eu sei, Deus não quer me causar dano, eu sei, Deus não quer me matar, Deus não quer acabar comigo, Deus está me atraindo para a sua presença. Deus se revela a Moisés. Do jeito que Moisés pediu, não ia acontecer, não ia funcionar, mas Deus adaptou, ajustou de tal forma que fosse possível Moisés contemplar a glória de Deus, vendo Deus pelas costas. Será que essa grandeza, ela é significativa ou não? Moisés queria contemplar a glória, Moisés queria ver Deus face a face. Moisés queria ver o rosto de Deus, a face de Deus. Não, Moisés, só minhas costas já vai ser suficiente para você. Meus irmãos, nós precisamos nos tornar esta igreja, com esse desejo no nosso coração: Deus, mostra-me tua glória, mostra-me tua face. Não importa o nível de experiência que você já teve com Ele até agora, continue pedindo para Deus: mostra-me a tua face de novo. Então, se você já contemplou, peça: Senhor, me leva além dessa experiência, Senhor, me leva a viver algo novo, me leva a viver algo diferente, Senhor, mas mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, Senhor. Eu não quero abrir mão dela, eu não quero viver longe dela, Senhor. Eu quero convidar você para ficar de pé. Naquele monte, naquele dia,